Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pai querido, nesta hora, Deus, venho agradecer ao Pai pela igreja, Deus, a primeira igreja batista em Francisco Morato. Deus, que cada um dos teus membros, ó Pai, possa entender o momento que estamos passando. E que cada um de nós, ó Deus, possamos, ó Deus, agradecer a Deus cada dia, ó Pai, pelo pastor, pela sua família, Senhor. Ó Deus, por cada família que esteja participando, ó Pai, deste culto, ó Deus. Venha abençoar, ó Deus, a cada um deles, assim, ó Deus, de forma especial. Venha abençoar também, ó Deus, aqueles mais idosos, ó Deus, que estão passando dificuldade, ó Deus. E que cada dia, ó Pai, nós possamos, ó Deus, ajudá-los a fazer o melhor. Agora, Pai querido, abençoe este culto, ó Deus, que hora se inicia, e que o Senhor traga, ó Deus, através do pastor, uma mensagem, ó Deus, de acordo, Pai, com a Tua vontade, ó Deus, e que alegre os nossos corações. Abençoa, Deus, a cada membro da Tua igreja, nesses 31 anos, ó Deus, na cidade de Francisco Morato. Abençoa também, ó Pai, as famílias, ó Deus, que neste dia, ó Pai, eles possam, Pai, participar, ó Deus, da ceia do Senhor, juntamente conosco, ó Pai. Fica conosco neste culto, Deus, e abençoa cada um de nós. Perdoa, Pai, nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem-vindos. Para nós foi motivo de grande alegria em realizar mais um culto de gratidão a Deus, culto da primeira igreja batista em Francisco Morato. Bem-vindos. Nós desejamos um bom culto e pedimos a todos vocês que permaneçam conosco até o final deste culto. Também nós queremos, aproveitando a oportunidade, comunicar que este culto é um culto muito especial. Nós hoje estaremos celebrando a ceia do Senhor. Daqui a alguns minutos nós estaremos falando sobre a ceia, falando sobre o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, qual o significado deste momento tão importante para todos nós, principalmente para os membros da igreja em particular. Então, nosso muito obrigado e eu espero que vocês permaneçam conosco, aguardem um pouquinho mais, que nós vamos dar continuidade ao nosso culto. Que Deus abençoe. Chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus. O testemunho do nosso Senhor não me envergonharei.
Depois da música que nós ouvimos, nós queremos fazer alguns comunicados para os membros da igreja em particular. Primeiro comunicado, nós queremos agradecer a Deus pelas vidas de alguns irmãos que fizeram aniversário no dia de ontem, dia 10. O Alex, nós queremos ressaltar aqui o nome do Alex Pereira da Silva, e no mesmo dia o Marcelo Casimiro Soares. Parabéns aos dois aniversariantes e que a vida de vocês continue sendo bênçãos, primeiro para a família de vocês, o Alex, para a esposa, a Rose, para o filho, o João, viu? E também para os papais, né? O pai, o João e a mãe, a irmã Maria. E a sua vida, Alex, seja uma bênção para todos eles, viu? E também para o seu irmão, viu? Que Deus te abençoe de forma muito especial. Esse tem sido o nosso pedido, tem sido a nossa solicitação a Deus. E da mesma forma o Marcelo, né? Que o Marcelo continue a ser uma bênção, primeiro para a sua família, a sua esposa, a Ju, e também a sua filha, Marcela, viu? Que você seja uma fonte de bênçãos para eles, ou para elas, e que também você continue sendo uma fonte de bênçãos para a sua mãe, a irmã Maria, seu pai, né, suas irmãs, né, seus irmãos. Parabéns, Marcelo, e obrigado porque você tem sido uma bênção para todos nós, né, para os membros da igreja, para a igreja em particular, pelos cargos que você tem ocupado. Parabéns por você ter aceito os desafios e tem feito um trabalho extraordinário. Deus te abençoe, viu, Marcelo? E aí nos seus negócios, seu trabalho também, é o nosso desejo que você seja uma bênção e também abençoado. Irmãos, nós ainda continuamos fazendo aqueles apelos, e agora nós vamos, né, mostrar para os irmãos que precisamos mais dos irmãos. Primeiro, nós queremos comunicar aos irmãos que nas terças-feiras nós temos os nossos cultos de oração, tem sido muito frequentes. Parabéns àqueles que têm participado. Aos domingos pela manhã, a Escola Bíblica Dominical, nós convidamos aqueles que ainda não estão integrados, aqueles que não participam. E também nós queremos convidar os jovens, participem. Eu vejo assim que vocês, a maioria dos jovens, estão bem desligados, ou talvez vocês não precisam de ensinamentos, não precisam de aprendizagem, não precisam de escola dominical, não precisam de comunhão. Que maravilha! Não pode, a vida não é assim, não. Viu? Vocês precisam, assim, nós precisamos um dos outros. Viu? E vocês podem se ligar o celular de vocês têm muito mais facilidade do que os próprios pais de vocês, né? Há um envolvimento muito grande, mas nós também gostaríamos de pedir para vocês se envolver. Liga o celular de vocês, participem, né? Participem, vocês não são seres que não necessitam de aprendizagem, todos nós precisamos, viu? Então, nós contamos com vocês e nós queremos que todos os membros da igreja, na medida do possível, consigam conectar, participe conosco. A escola dominical tem sido um fator de crescimento, tem sido muito bom. Nós oramos, nós comentamos assuntos da escola bíblica dominical, nós fazemos anúncios sobre as atividades da igreja. Participe, esteja presente na escola bíblica dominical através do Meet. Todos os domingos a igreja manda aí, coloca lá o link, e é só acessar o link e entrar e participar conosco da escola bíblica dominical. Viu? E também nós nos alegramos por uma série de irmãos aí, um grupo de irmãos que, né, estão passando pela vacinação. É motivo de alegria, né? Por que não dizer? É motivo de alegria. Essa semana nós tivemos aí o Carlos, tivemos a Cristina, tivemos a Darcy, né? E outros irmãos que eu tenho esquecido dos nomes, né? Mas é motivo de alegria. Mas também nós queremos pedir, os irmãos que já foram vacinados, orem por nós que não fomos vacinados ainda, viu? E nós continuaremos orando pelos irmãos, porque os irmãos agora vão tomar a segunda dose, viu? Então, eu espero que os irmãos estejam bem felizes, viu? Bem contentes,
e que agora os irmãos orem pelos outros que não tomaram vacina. Eu intercedo a Deus pelas vidas deles. Me parece que essa semana é a minha semana, né? Mas vamos aguardar. A gente não sabe como as coisas vão acontecer, nem como elas estarão ocorrendo. Então, parabéns àqueles que foram vacinados. Orem a Deus, continuem orando e peça a Deus que Deus dê a oportunidade para que essa vacina possa se expandir a todos nós, né? A todos, né? Que num futuro bem próximo, todos, independente de ser membros de igreja, independente do que somos, todos nós sermos vacinados. Essa tem sido a minha oração, tem sido a minha preocupação. Enquanto houver brasileiros que não tomaram vacina, e por que não dizer, enquanto houver pessoas do mundo que não tomaram vacinas por falta de condições, isso nos machuca, isso nos inquieta, isso nos deixa profundamente triste. O fato de eu ter sido vacinado, de eu tomar vacina, não significa que a minha alegria vai ser uma alegria transbordante pelo fato de eu tomar vacina e pelo fato de eu entender que pelo fato de eu tomar a vacina eu seja melhor do que os outros. Nada disso, né? Estamos todos na mesma situação. Todos nós somos moradores deste mundo, somos cidadãos deste mundo e nós temos que nos compadecer um dos outros, nos preocupar com os outros, enquanto houver brasileiros que não foram vacinados por falta de vacinas ou por qualquer outra falta, nós estaremos incompletos, nós não estaremos plenamente felizes. Então, vamos orar nesse sentido. Uma outra coisa também, nós queremos comunicar aos irmãos que ontem, sábado, o irmão Fernando, a irmã Iraíde já viajaram. Hoje, domingo, eles devem estar arrumando a casa, né, colocando as coisas nos devidos lugares. Os irmãos orem por eles, peçam a Deus pela vida deles, para que eles sejam bênçãos para todos os moradores da cidade de Serquilho e a igreja que ele vai. Também nós comunicamos que essa semana nós tivemos pessoas, parentes de membros de igreja que foram vitimados pela Covid. Nós queremos pedir à igreja que ore pelo John, namorado da Naama. Ele perdeu o seu padrasto essa semana por Covid e deve ter sido muito triste para ele. Vamos orar para que Deus console o coração deles. E também agradecer a Deus por aqueles irmãos que agora já estão em casa. A família da Marisa, graças a Deus, já voltou, saiu do hospital, sua irmã, que teve Covid, a Ruth, né? Ela já está em casa, isso é motivo de alegria para todos nós. E vamos entregar nossas primícias. Há muita gente precisando, mas agora estamos precisando de óleo, se os irmãos puderem levar, porque para a gente fazer a cesta básica para serem entregues aquelas famílias que estão passando por momentos de ar puro, momentos de dificuldades, momentos de muito aperto em termos financeiros, viu? Vamos fazer uma doação, 1 quilo de alimento. Quando o irmão fizer a sua compra, a irmã fizer a sua compra, leva 1 quilo de alimento. Os alimentos, né, e as ofertas e também os dízimos estão sendo recebidos ali na igreja a partir das 15 horas de domingos, aos domingos, 15 horas até as 17 horas. Peço encarecidamente os irmãos que sejam rigorosos nesse horário, para que os irmãos responsáveis não se atrasem, porque eles também querem voltar para casa e ainda querem assistir o culto. Então, é uma solicitação que nós fazemos, na certeza de que seremos atendidos pelos irmãos. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus, vamos colocar diante dele a nossa gratidão. Nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos abençoa. Ó Deus, foram muitas bênçãos que recebemos durante a semana que se passou. Isso, Pai, não nos dá o direito de dizermos que somos melhor, que somos
que somos escolhidos para sermos abençoados. Ó Pai, tire, ó Deus, dos nossos corações esses pensamentos, ó Deus, que são pensamentos que não vêm de Ti. Mas ajuda-nos, ó Deus, a entender, ó Pai, que a Tua proteção, ó Deus, é para todos. A proteção espiritual, a proteção também, ó Deus, no que diz respeito a enfermidades, a uma série de intempéries, ó Deus, mas nós não estamos brindados a isso, ó Deus, mas o que nós queremos é expressar, ó Deus, e a nossa gratidão, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Agora, Deus, abençoe, ó Pai, este culto, ó Deus, culto, ó Deus, de celebração da ceia do Senhor, Pai, que nós possamos celebrar, ó Deus, a ceia do Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor tem nos dado. Abençoe, ó Deus, todos aqueles, ó Pai, que irão participar, ó Deus, da celebração da ceia do Senhor. Venha abençoá-los, ó Deus, de modo que eles sintam, ó Deus, como o Senhor é bom. A graça do Senhor tem sido muito presente, ó Deus, em todas as vidas dos membros da Tua igreja. Abençoe a cada um, ó Deus, e dar-lhes, ó Deus, a graça, ó Deus, de participar da ceia do Senhor. Prepare, ó Deus, os nossos corações, ó Deus, tire qualquer coisa, ó Deus, que impeça, ó Deus, a nossa comunhão contigo. Ó Deus, é o Senhor, Pai, que pode fazer isto, ó Deus. Porque mais do que isso o Senhor tem feito, ó Deus. O Senhor tem nos aceitado, ó Deus, com as nossas falhas, com as nossas limitações, e por que não dizer, ó Deus, até mesmo com os nossos pecados. O Senhor tem nos aceitado, o Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus Santo Filho sem pecar foi enviado para levar o peso que era todo meu e se tornar Cordeiro de Deus. O seu presente de amor foi rejeitado pelos seus, humilde rei nada falou, e assim se fez Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar. Meu Cristo és Cordeiro de Deus. Perdido estava sem saber, mas me atraíste a teu ser, e hoje sou o céu.
Santo e Eterno Deus, Pai de bondade, Senhor de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos juntos nessa noite, Senhor, nesse culto maravilhoso. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos protegido. Queremos também, Senhor, agradecer pela tão grande decisão que o Senhor deu, Senhor. O pastor Zé Valdinei orou, pediu para que o Senhor mostrasse o jeito melhor de nós fazermos a Santa Ceia, meu Pai, e o Senhor providenciou. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelos seus filhos, meu Pai. Pai amado, Pai querido, somos falhos, somos pecadores, mas sentimos que a Tua misericórdia e a Tua graça nos acompanha, meu Pai, e isso nos basta. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero entregar, Senhor, cada membro, cada família, cada irmão em Tuas mãos, meu Pai, nessa noite, nesses dias. Que o Senhor seja com cada um de nós, nos livrando do mal. Pai amado, Pai querido, quero também Te pedir por todos aqueles que estão enfermos, meu Pai, aqueles que estão em recuperação. Que Teu Santo Espírito vá ao encontro de cada um deles, meu Pai. Nessa noite, Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Somos gratos, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus que Te agradecemos. Amém. O que faço, tu não sabes agora, mas depois entenderás. O Criador do mundo tão humilde foi aqui, e até os pés dos seus fiéis lavou. Ficaram todos sem entender o Salvador, quando Simão Jesus então falou: lembrai desse amor, em pão que reparto
nosso culto de hoje se reveste de uma importância muito grande, pelo fato de que nós hoje estamos celebrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial. Nós batistas, nós comemoramos, celebramos a ceia do Senhor como um memorial, onde nós relembramos o sacrifício que Cristo fez pelos nossos pecados, sangue derramado em favor da humanidade. E a celebração da ceia do Senhor é algo que nós sempre temos que fazer. A Bíblia não estabelece a quantidade, nem os dias, nem a hora. O que Jesus solicita é que nós celebremos a ceia do Senhor. E ele disse que nós devemos fazer isso até que ele venha. Se a igreja estabeleceu no período normal da celebração ser mensal, essa é a norma em quase na maioria absoluta das igrejas batistas. Mas às vezes, por motivos além das nossas forças, como nós estamos vivendo esse período de pandemia, nós passamos um bom tempo de celebrarmos a ceia do Senhor. E nós estamos celebrando neste culto, neste momento. E nós queremos contar agora com a participação de todos os membros da igreja, aqueles que têm participado conosco, aqueles que têm se envolvido nas atividades da igreja, atividades nas mais variadas formas. Nós queremos convidá-lo para participar da ceia do Senhor. Quem é que deve participar da ceia do Senhor? A Bíblia estabelece 2 critérios para participar da ceia do Senhor. Primeiro é ser batizado. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é o critério de estar em comunhão. Na certeza de que essas pessoas que vão participam da ceia do Senhor, são membros, já foram batizados numa igreja batista ou numa igreja evangélica que segue o Senhor e tem o Novo Testamento como a sua norma de vida, a sua norma de conduta. Tem no Novo Testamento os ensinamentos prioritários e necessários para a sua vida. Então nós queremos convidar os irmãos membros da igreja a participarem conosco. Aqueles que não são membros de igreja, estão em comunhão com as suas igrejas, se quiserem participar conosco, fiquem à vontade. Mas eu vou ler o texto, que é o texto, um dos textos que nós utilizamos para a celebração da ceia do Senhor. A celebração da ceia do Senhor, ela está em 3 evangelhos. O único evangelista que não faz a narrativa é o evangelista João. Marcos, Mateus e Lucas, os 3 fazem narrações da ceia do Senhor, com pequeníssimas variações de autores para autores, tendo em vista que cada um faz a narrativa de acordo com a sua visão de mundo, sua cosmovisão, de acordo com o seu óculos. E aí Deus abençoou, o Espírito Santo inspirou, e esses homens fizeram essas narrativas que aqui estão escritas nesse livro. E o texto que nós vamos pensar está exatamente no livro de Mateus, capítulo de número 26. A última ceia, ou a última Páscoa e a ceia do Senhor. No primeiro dia das festas dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa?
Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17. Eu li o versículo 17. Dando continuidade a partir do versículo de número 18. E ele respondeu: ide à cidade, a certo homem, diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhes: sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: quem me trairá? Come comigo da tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito, a seu respeito, a si, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, para que essa pessoa, melhor para essa pessoa seria que não tivesse nascido. Também Judas, o que estava traindo, disse: sei que não sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus: sim, és tu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai-o, comei-o, isto é meu corpo. E tomando-se um cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo: bebei dele todo, e isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais bebereis do fruto desta videira, até que venha o dia em que bebereis o vinho novo convosco, no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para os montes das oliveiras. Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Antes da celebração da ceia do Senhor, houve toda uma preparação de Jesus para com os seus discípulos. Jesus preparou seus discípulos para que o ambiente da ceia do Senhor fosse um ambiente muito significativo, um ambiente profundamente reflexivo, um ambiente em que os discípulos pudessem pensar em suas vidas e também pensar nos seus atos e pudessem também redimensionar a sua fé. Afinal de contas, quando nós lemos os preparativos, é interessante que Jesus ele chama seus discípulos e diz: olha, ide a tal lugar e vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro e dizer para este homem que eu preciso da casa deles. E os discípulos foram como Jesus havia ordenado e encontraram um homem exatamente como Jesus havia descrito. E falaram com o homem, e o homem prontamente colocou a sua casa, uma casa ampla, mobiliada, para que Jesus e seus discípulos celebrassem a ceia do Senhor. E o ambiente em que a ceia foi celebrada é um ambiente em que ocorria um clima extremamente favorável à meditação, ao autoexame e, ao mesmo tempo, um ambiente que proporcionou e estava proporcionando condições para que seus discípulos redimensionassem a sua fé e também a sua vivência. Haja vista que naquele ambiente seria revelado aquele que trairia Jesus e que já tinha feito um pacto com os sacerdotes, com as autoridades, e já tinha, inclusive, obtido o dinheiro
para que pudesse trair Jesus, para que pudesse indicar para aquelas autoridades o momento mais apropriado para prender Jesus. Ele estava presente, Judas. E aí a Bíblia diz, nesse texto, no texto escrito por Mateus, Mateus vai ressaltar esse fato extremamente importante e um fato que trouxe inquietações e ao mesmo tempo preocupações e no primeiro momento criou um ambiente de apreensão. Olha bem o que vai dizer o texto. A partir do versículo de número 20. Ao anoitecer, sentou-se Jesus à mesa com os seus discípulos. Enquanto comiam, ele disse, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então ele está sentado com os discípulos e ele faz esse alerta. Nesse primeiro momento, eles estão participando da Páscoa, que era uma comemoração muito importante para a vida religiosa dos judeus. E também não somente a vida religiosa, mas também a vida política dos judeus. Porque a Páscoa, ela simbolizava a libertação, a saída do povo de Israel, a saída do povo judeu lá do Egito. E essa celebração, ela é importante porque Jesus, ele se coloca como aquele que veio cumprir as leis e não aquele que veio derrubar as leis. Ele veio cumprir a lei e ele precisava cumprir. Então ele celebra, no primeiro momento ele celebra a Páscoa com seus discípulos, uma festa nacional, uma festa religiosa, uma festa de dimensões muito profundas para a vida de todos, inclusive a vida até mesmo de Judas, que estavam ali como traidor. E eles participam primeiro da Páscoa, que era exatamente um banquete. Ao final da Páscoa, quando Jesus termina aquela refeição, imediatamente Jesus agora vai dar início àquilo que nós chamamos de celebração da ceia. Como a Páscoa simbolizava para os judeus a libertação deles lá do Egito, a saída deles do Egito, Jesus agora vai inaugurar, Jesus agora vai celebrar uma outra festividade com fatos semelhantes. Que fatos semelhantes são esses? A Páscoa simbolizava a libertação. A ceia do Senhor também tem este elemento de libertação. Libertação de quê? Libertação dos nossos pecados. Saída proporcionada pelas mãos de Jesus Cristo, pelas mãos do Espírito Santo, a nossa saída definitivamente das garras de Satanás. Então, veja bem, a libertação do povo judeu saindo do Egito de uma escravidão cruel, uma escravidão marcante, uma escravidão que deixou marcas profundas nas mentes e nas vidas dos judeus. E a saída nossa do pecado, do poder do pecado, como diz o apóstolo Paulo escrevendo na sua carta aos Romanos, essa saída, esse arrancar do homem, através do Espírito Santo, arrancando ele das garras de Satanás, que viveu durante algum tempo uma escravidão tão cruel quanto a escravidão lá do Egito, do povo de Israel lá do Egito. Só que a escravidão lá era uma escravidão física.
Uma escravidão que levava ao sofrimento físico. A crueldade física, ela tornou-se algo banal. Para os romanos, para os egípcios, aquela crueldade tornou-se algo natural. A mesma coisa também aconteceu conosco quando nós éramos escravos do pecado. O apóstolo Paulo disse que nós éramos escravos do pecado. E quando Jesus nos arrancou das mãos de Satanás, nos arrancou das garras do pecado, isso deixou marcas profundas em nossos corações, em nossas vidas, em nossa maneira de ver, em nossa maneira de encarar a vida, na nossa vivência. E essas mazelas profundas, essas marcas profundas, elas só vão desaparecer ao longo da nossa caminhada cristã. Ao longo da nossa vivência com Cristo. Antes, é impossível. O povo judeu, quando saiu do Egito e foi para a terra prometida, estava caminhando para a terra prometida, aquele povo manifestou durante muitas e muitas vezes ainda alguns valores, alguns resquícios de apego por aquela vida, mesmo vida de escravidão, nas suas queixas que faziam e fizeram a Deus. Não foram poucas as oportunidades, não foram poucas as ocasiões, não foram poucos os momentos em que o povo queixou-se contra Deus, relembrando o que eles tinham lá no Egito. Eles diziam, lá no Egito nós temos inclusive até sepultura para sepultar os nossos mortos. Lá nós tínhamos comida. O mesmo fato acontece conosco. Nós fomos tirados das garras do pecado por intermédio de Jesus Cristo. Através do seu sangue nos tirou, o sangue que ele derramou por nós, nos tirou exatamente das garras do pecado. E durante toda a nossa trajetória, até o final da nossa vida, é comum a gente sempre estar lembrando de que antes de Jesus nos tirar do pecado, a nossa vida tinha algumas coisas que a gente gostaria que fossem mantidas na vida, no caminhar que nós estamos empreendendo e que nós estamos fazendo. O povo de Israel se lamentava de que lá no Egito eles tinham sepultura para sepultar os seus mortos, que eles tinham comida. E quantas das vezes também, na nossa caminhada, nós nos lembramos coisas que faziam parte da nossa vida e que eram trajetória normal na nossa vida, mas que eram coisas que normalmente eram utilizadas como escravidão de nossas vidas. Eu não vou enumerar aqui, não vou destacar, porque a gente pode criar um clima de constrangimento, mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que quando a gente for participar desse momento, esse deve ser um momento que a gente deve examinar. Examine-se também um homem a si mesmo. Embora no contexto de Coríntios seja um pouco diferente, mas nós podemos trazer para esse contexto e também colocarmos que esse autoexame ele deve ser feito. Esse momento de ceia aqui, que nós estamos vendo aqui, é um momento de reflexão, é um momento de análise da vida, é um momento de confronto, é um momento de autoexame. A vida sem ser examinada não vale a pena ser vivida. Já dizia lá o velho Sócrates, e outros filósofos falaram isso de outras maneiras, de várias formas. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia, antes deles, a Bíblia já falava sobre isso. Então a gente tem que examinar sim. Confrontar a nossa vivência, os valores que nós abraçamos com os valores do reino de Deus.
E aí Jesus disse, um de vós há de me trair, um de vós me trairá. E aí os discípulos, cada um ficou preocupado. Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Todo mundo perguntando. Era um momento muito sério. Era um momento de autoexame. E aí Judas, aqui no texto, Judas, ele pergunta, Senhor, porventura sou eu? Jesus disse, é você mesmo. Queria trair a Jesus. Então, a celebração da ceia do Senhor, ela é um momento de parada, é um momento de autoexame, é um momento de nós verificarmos como nós estamos com esse Deus que desceu dos céus, que o profeta Isaías chama de Emanuel, Deus conosco. Esse Deus que tem tabernaculado conosco, que tem estado conosco. Como é que está o nosso relacionamento com Ele? Como é que está a nossa comunhão com Ele? Como é que estão os valores que Ele deixou e que nós estamos abraçando? O texto da palavra de Deus vai continuar, né? E o texto diz o seguinte, o texto vai dizer o seguinte, atentem bem. Ele respondeu, quem me trairá? Né? Ele respondeu, quem? Quem me trairá? Come comigo na tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, para que essa pessoa seria melhor que não tivesse nascido. Então Jesus confronta Judas. Judas, você vai me trair, mas era melhor que você não tivesse nascido. Palavra do próprio Jesus Cristo. Palavra de Jesus. Judas está sendo confrontado pelas atitudes que ele havia tomado, pela decisão que ele havia tomado, por aquilo que ele havia abraçado. Mas vejam bem, retomemos. Eu estava falando que a Páscoa ela é uma celebração especial para os judeus. Não é uma comemoração cristã, mas é uma comemoração judaica. Eles têm que celebrar mesmo, precisam celebrar. E é importante que eles celebrem isso. Eles têm que celebrar. Mas aí Jesus, a partir daquele momento, Jesus faz uma separação. Quando Jesus, ele determina, a partir daquele momento, a celebração da ceia do Senhor, até que ele volte, ele cria um rompimento, ele cria uma ruptura. Os costumes judaicos ficam para trás, daqui para frente agora são os costumes, são os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque a libertação que Jesus vai fazer agora era uma libertação espiritual. Libertos da garra do pecado. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, Paulo faz lá uns trechos emocionantes quando Paulo vai tratar disso. Paulo diz, o último aguilhão é a morte. Onde está a morte? A tua vitória. Fala sobre o pecado. Ele disse que o aguilhão da morte é o pecado. Então ele vai mostrar, em Romano ele vai mostrar que nós éramos escravos do pecado. E aí Jesus Cristo nos tira, o novo nascimento significa isso. Jesus entra no coração do ser humano e arranca-o das mãos de Satanás. Então, o que ficou para trás foi o período da escravidão espiritual. Período que vivíamos sob o jugo do nosso inimigo. Período que vivíamos sob o jugo de Satanás. Período que nós vivíamos sob o jugo de tantas outras coisas. Mas agora, Paulo diz que nós somos livres. E Jesus também disse que nós somos livres. Então, ele nos libertou, ele nos tirou, ele nos arrancou definitivamente das mãos de Satanás e nos trouxe para as suas mãos. Então, agora nós temos uma outra maneira de caminhar, uma outra maneira de viver.
E o apóstolo Paulo ele vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. Acho que ele vai procurar nos mostrar. E a celebração da ceia do Senhor, ela está exatamente dentro desse contexto. Então Jesus inaugura agora uma nova maneira de celebrarmos essa libertação. E essa maneira dele nos libertar tem dois aspectos que estão de fundamentais importâncias, dois aspectos que são de fundamentais importâncias para a nossa compreensão. O primeiro é o pão. O pão significa o corpo de Jesus Cristo, que foi transpassado tanto pelas lanças dos soldados como também pelos pregos. Então, quando nós comemos o pão no momento da celebração da ceia do Senhor, significa dizer que nós estamos participando dos mesmos valores, dos mesmos sentimentos que estavam em Cristo Jesus. Ele entregou o seu corpo pelos nossos pecados. Ele permitiu que ele fosse crucificado pelos meus pecados, pelos seus pecados. O segundo elemento importante é o sangue que foi derramado. Quando nós ingerimos, quando nós bebemos o suco de uva, simboliza que nós estamos bebendo a graça de Deus. E essa graça de Deus, ela transborda em nossas vidas. Portanto, toda vez que você comer o pão e beber do vinho, disse Jesus, você deve lembrar-se do sacrifício que Cristo fez pelos seus pecados. E é o que nós estamos fazendo agora. Estamos lembrando dos sacrifícios que Cristo fez pelos meus pecados e pelos seus pecados, pelo nosso pecado, pelo pecado da igreja. Essa igreja agora, ela é inaugurada a partir desse momento, ela é inserida a partir desse momento com elementos novos. A Páscoa passou. Agora nós temos que comemorar a nossa libertação. E nós temos que celebrar o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário por nós. E relembrarmos também o seu corpo que foi partido, seu corpo que foi lacerado pelas lanças e também pelos pregos por causa dos nossos pecados. E a partir daquele momento, essa nova comunidade, ela tem esses valores, essas dimensões, esses valores e essas celebrações que nunca mais poderão sair até a volta de Cristo, até que esse mundo deixe de existir. Enquanto houver mundo, enquanto houver igreja, a igreja deve celebrar a ceia do Senhor, deve voltar os seus pensamentos. E eu gostaria também de chamar a atenção dos irmãos membros de igreja para o fato de que a celebração da ceia do Senhor, ela não é um momento só de alegria. Ela é um momento de encontro dos meus pensamentos com pensamentos de Deus. É um momento de reavaliação. Olha que Jesus disse, alguém me trairá. E Judas perguntou, sou eu? Jesus disse, é você. O que Jesus tem falado para você durante toda essa trajetória de pandemia? Quais os valores que você tem abraçado? A tua fé está em quem? É um momento de reflexão. A tua fé está em quem? A tua fé está em Jesus Cristo ou a tua fé está em templo?
A tua fé está sendo abalada porque você não pode estar lá todos os domingos? E se nós formos tomados de um governo autoritário que não permite a manifestação pública de nossa fé, como é que nós ficaremos? Vamos nos matar pelo fato de não podermos celebrarmos de modo físico? Ou vamos viver a nossa fé na integridade para que nós possamos testemunhar, para que nós possamos espalhar os valores do reino de Deus e é como fermento, como diz a palavra de Deus, fermentarmos a sociedade e essa sociedade se abrir para a pregação do evangelho, se abrir para o nosso testemunho. Em que dimensão nós faremos o nosso embate espiritual? A igreja não celebrou a ceia, já vai fazer algum tempo, eu estou desviado, eu estou frio, eu estou... Que crente é você? Você é crente na presença? Olha aí, olha o texto. O texto fala que a celebração da ceia do Senhor foi feita numa casa. Evidentemente que depois, quando a igreja se estruturou, a igreja fez o templo, a igreja usou o templo. E graças a Deus, em momentos apropriados, vamos usar o templo para a celebração da ceia do Senhor. Mas enquanto não tivermos as condições necessárias, nós vamos seguir. A Bíblia dá essa abertura. A Bíblia diz que a celebração da ceia do Senhor foi feita numa casa. E isso não diminuiu. Deus tinha em mente nos mostrar o valor da família. Quantos nesse momento estão tendo dificuldades de se reunir como família? Por causa dos atritos, dos conflitos, dos ódios. Foram tirados do velho Egito, foram tirados do pecado, mas o pecado ainda continua marcando os seus caminhadas, suas caminhadas, o dia a dia, os valores. Olha o povo de Israel, Senhor, lá no Egito a gente tinha lugar para sepultar os nossos mortos e aqui nós não temos. Quantos estão dizendo nesta hora? Eu estou perdendo a fé, porque antigamente eu podia ir para o culto, antigamente eu tinha que estar no santuário, como era gostoso estar no santuário, como é maravilhoso estar, sim Senhor, era gostoso, era bom, era agradável estar na presença do Senhor em comunhão. Mas também não é gostoso você estar dentro, nessa hora, você está com a sua família reunida, celebrando a ceia do Senhor? Isso diminuiu a sua fé? Isso abalou a sua fé? Isso tornou mais crentes, menos crentes? Celebração da ceia do Senhor é um momento de pensar, um momento de fazer uma análise dessas questões que estão presentes em nossos corações. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz assim, palavra do apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem é? A fome? A nudez? A perseguição? A traição? A injúria? Paulo diz: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, o nosso amor para com Deus é variável. E quando nós não examinamos, quando nós não abraçamos, quando nós não estudamos a Bíblia com seriedade, a nossa fé fica uma fé que é levada de um lado para o outro. Eu vou para outra igreja porque a minha igreja está de portas fechadas. Eu vou para outra igreja porque a minha igreja não tem celebração da ceia do Senhor todos os meses. Que fé é essa? Que valores é esse que você abraçou? Os valores
do reino de Deus são valores de vida. E sabe por que nós não estamos abertos? Sabe por que nós estamos funcionando? É porque nós respeitamos a vida do próximo, nós respeitamos a sua vida, nós amamos vocês e por isso nós não queremos ver vocês nos hospitais entubados. Por isso nós não queremos ser agentes de morte. Mas chegará o tempo em que nós retornaremos aos nossos cultos presenciais. Só que retornaremos, quando nós retornarmos, nós desejamos que a nossa fé esteja muito mais amadurecida, muito mais pronta para enfrentar outras dificuldades, talvez até piores do que essa, sem nos abalarmos, sem abalar o alicerce de nossa fé. Portanto, eu gostaria que você examinasse, se autoexaminasse o seu coração. Os valores que você abraçou. Você está livre, livre do pecado. Você está livre. Você é livre. E como livre, você tem que abraçar os valores do reino de Deus. Quanto mais você abraça os valores do reino de Deus, mais livre você vai se tornando. Cristo te libertou. Ele inaugurou agora nova era. Ele está inaugurando um novo povo. Um povo que foi resgatado pelo seu precioso sangue, como disse Jesus. E também como disse Pedro. Porque nós não fomos comprados, não foi por ouro, nem por prata, nem por pedras preciosas, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Você não foi comprado por templos. Você não foi comprado por reuniões. Você não foi comprado por comunhões. O fato da tua igreja estar com as portas fechadas presencialmente, essa igreja está presente nas casas através dessas mídias, através desses cultos. E a sua fé tem que ser fortalecida. E aí Jesus tem aquele embate com os seus discípulos, aquele momento de reflexão, aquela atmosfera de pensamento. Então Jesus, ele agora vai chamar a atenção dos seus discípulos e imediatamente Jesus vai dar continuidade agora à celebração da ceia do Senhor. E diz ainda o texto sagrado. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, para essa pessoa seria melhor que não tivesse nascido. Então, Jesus confronta o coração, os corações de todos que estavam ali, e em particular o coração de Pedro, em particular o coração de Judas, que era o elemento destoante daquela celebração da ceia do Senhor. E aí diz, também Judas, que o estava traindo, disse, sei que não sou eu, Rabi, sei que não sou eu, mestre. Aí Jesus vai direto, respondeu-lhe Jesus, sim, és tu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu-lhes aos seus discípulos, dizendo, tomai dele, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhes a ele, dizendo, bebei deles todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Portanto, gostaria de convidar você que já foi batizado, você que tem certeza absoluta da sua salvação, você que está vivendo em comunhão com Deus,
eu gostaria de convidar você a participar da ceia do Senhor. Jesus disse: comei dele todo, isto é meu corpo. E logo em seguida, Jesus disse: beber dele todo, isto é o meu sangue. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe você. Abençoe a sua vida. Nosso Pai, estamos celebrando, Deus, a ceia do Senhor. Relembrando, Deus, o sacrifício que o Senhor fez pelos nossos pecados. Relembrando, ó Deus, a tirada, ó Deus, de nossas vidas, ou as tiradas, ó Deus, de nossas vidas, das garras de Satanás. O Senhor nos colocou, ó Deus, dentro de uma nova comunidade. O Senhor fez uma aliança conosco, ó Pai. E nós queremos agradecer, ó Deus. Porque jamais, Pai, nós podemos pagar, ó Deus, pela nossa salvação. Abençoe as famílias da tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe, ó Deus, todos, ó Pai. O Senhor tem sido bom e misericordioso, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Reveste a tua igreja, ó Deus, de uma nova visão, de novos valores, nova maneira de ver a vida. Que a nossa vida, ó Deus, a nossa maneira de ver a vida, ó Deus, seja aquela de Jesus. Que haja em nós, ó Deus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso nós te pedimos. Eu te imploro, Deus. Eu clamo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou a raiz de Davi, a estrela da manhã.
Oremos. Santo e eterno Deus, Pai de bondade, Senhor de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos juntos nessa noite, Senhor, nesse culto maravilhoso. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos protegido. Queremos também, Senhor, agradecer pela tão grande decisão que o Senhor deu, Senhor. O pastor Zé Valdinei orou, pediu para que o Senhor mostrasse o jeito melhor de nós fazermos a Santa Ceia, meu Pai, e o Senhor providenciou. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelos seus filhos, meu Pai. Pai amado, Pai querido, somos falhos, somos pecadores, mas sentimos que a Tua misericórdia e a Tua graça nos acompanha, meu Pai, e isso nos basta. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero entregar, Senhor, cada membro, cada família, cada irmão em Tuas mãos, meu Pai, nessa noite, nesses dias. Que o Senhor seja com cada um de nós, nos livrando do mal. Pai amado, Pai querido, quero também te pedir por todos aqueles que estão enfermos, meu Pai, aqueles que estão em recuperação. Que Teu Santo Espírito vá ao encontro de cada um deles, meu Pai. Nessa noite, Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Somos gratos, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus que te agradecemos. Amém.